Olá pessoal, tudo bom com vocês? Está no ar o ABEcast, o Analgesia Baseada em Evidências, um podcast para médicos veterinários que querem se aprofundar no controle da dor com ciência, clareza e sem achismos. Aqui, a pseudociência não terá vez. Eu sou o Rodrigo Mencalha E eu sou o Lucas Pimentel. e juntos vamos dar continuidade a esse projeto extraordinário. Solta a vinheta. Grande Lucas, como é que você tá, cara? Tudo beleza? Vamos dar continuidade aí ao ABEcast? Vamos para mais um episódio. Bem entusiasmado cada vez mais, né? Nossos episódios aí estão fazendo aí. Já temos algumas repercussões de algumas pessoas, né? Alguns ouvintes nos falando sobre tudo, o que eles acharam, né? Então, deixo claro aqui, todo mundo que escutar ou ver através do YouTube, que também deixe comentário, ou então mande para nós, que a gente, a partir daí, também a gente vai ajustando de acordo com os temas, né? Que é o que fica mais tranquilo para todos. E quais são as suas expectativas para hoje, Mencalha? Ah, hoje eu sou suspeito para falar, hein, Lucas? Sabe que eu gosto desse assunto, né? Um dos assuntos Esse tema aqui. hoje é Olha, fogo. nós dois, na verdade, né? Acho que a gente Sim. tem dedicado boa parte da nossa carreira a esse assunto aí para falar de mecanismos de dor, né? Ouso a dizer que nós dois aí fomos talvez os pioneiros, os líderes aí em propor a gente começar a trabalhar dessa maneira. Tô errado não, Dentro né? da, me- Dentro da medicina veterinária, É, concordo que sim. é isso aí. Então, nosso episódio 3 hoje, mecanismos da dor, fenótipos da osteoartrite e o impacto no tratamento, né? Então, acho que vai ser um tema bem legal, tá? Cumprimento todos vocês aí que estão conosco aqui no ABEcast, nosso terceiro episódio. Falamos muito sobre prevalência no episódio 2 e agora vamos tentar conectar um pouquinho de neurociência, de fenótipo e, mais importante, né? Aqui não tem lenga-lenga, é prática real. É isso, né, Lucas? Falar, ser um leitor voraz de artigo, não. A gente é também, mas a gente está na prática clínica todos os dias, em consulta, em atendimento, em discussão com colegas, em bloqueio, o que for. A gente está na prática clínica sempre baseada em evidência, que é o nosso foco até do nosso podcast. É isso, meu querido. E aí, Lucas, vamos começar assim, ó. Toda dor é igual, cara? A gente sempre precisa, todo mundo fica muito feliz quando a gente fala de tratamento da dor, mas as pessoas esquecem de, às vezes, fazer duas perguntas simples antes de tratar a dor. Primeiro, quem é meu paciente? Que a gente já falou em outros episódios. Meu paciente tem outras comorbidades, qual a idade, por que que ele veio até nós? Já sabemos que é o nosso paciente. A segunda pergunta importante: qual a dor predominante? Seja ela nociceptiva, neuropática ou nociplástica. Então, se a gente não souber quem é o nosso paciente e qual a dor predominante, não adianta nada tratar. Mas, se a gente sabe se é nociceptiva, neuropática ou nociplástica, fica muito mais simples. Então, hoje a gente vai diferenciar os três tipos de dor por mecanismo neurofisiológico dentro dos quadros de osteoartrite. Eu acho que é importante esse assunto, né? Porque é muito complicado, né? A gente pode classificar a dor de muitas maneiras, né? Você pode classificar a dor como a maioria em aguda e crônica, uma Que é temporal? classificação, né, meramente temporal, tá? Temporal. Digo que talvez até pouco útil para a gente elaborar o nosso plano de tratamento. A gente pode classificar a dor quanto à intensidade, né, em leve, moderada e intensa, né? Antigamente a gente chamava de severa. A gente pode classificar a dor quanto à sua localização, né, somática, visceral, periférica, central. Talvez ainda quanto à sua etiologia, né? Como o Sim, nosso podcast, né? Dor relacionada à sim. osteoartrite, dor relacionada ao câncer. Mas o mais importante, eu acho que é a gente compreender, né? Só existem três dores. E quando a gente fala que só existem três dores, a gente está falando da melhor e mais importante classificação, que é a classificação baseada no mecanismo predominante que o Dr. Lucas está comentando. E aí eu te pergunto, Lucas.
Por exemplo, uma entorse de tornozelo, ela é igual a uma dor ciática? Completamente diferente. Então, uma entorse de tornozelo, por exemplo, o paciente não tinha nada. Então, no paciente rígido, na teoria, ele tem o que hoje, do ponto de vista de dor, mecanismo neurofisiológico? Uma dor nociceptiva. Agora, já o paciente, independente de ser humano, ou cão, ou gato, com a dor no ciático, no isquiático, possivelmente, se é uma lesão, uma doença no sistema nervoso somatosensorial, é uma dor neuropática. Que Então, legal isso, nós cara. demos, nós demos dois exemplos de dor aí, né, que a gente pode colocar em todas as classificações, mas do ponto de vista aqui, mecanismo neurofisiológico, nociceptivo e neuropático, Você ainda tem aquela dor da fibromialgia do humano, né? Que que é a diferente, nociplástica. né? Você coloca esse ser humano numa máquina de ressonância magnética, não acha nada, né? Nada. Coitado de minha E mãe. Mamãe era tida como doidinha, né? Passava a por minha vários mãe exames. tem e é a mesma coisa. É isso aí, cara. Tem semana que dói o punho, tem semana que dói o tornozelo, tem semana que É dói a isso aí. cabeça. É isso. E eu acho que o mais importante, né? Vamos rapidamente aqui conceituar os três tipos de dor para quem não está acostumado. Tratamento completamente diferente, né, Lucas? Completamente diferente. Fármacos completamente diferentes. Completamente diferentes. Então, pessoal, dor nociceptiva, eu costumo dizer que é a dor do dia a dia. É a dor que o clínico geral atende toda hora, é a dor que o ortopedista atende toda hora, é a dor do dia a dia do veterinário. Quem trabalhou hoje se encontrou com ela. Sim. Quem não trabalhou talvez tenha se encontrado em casa também, que a gente sente essa praga toda hora, né? Sim, Toda hora, sim. né? Então, olha lá, definição técnica da IASP. Uma dor inerente a um dano tecidual, real ou potencial. Porém, não é em qualquer tecido. Precisa ser um tecido não neural. Então, um tecido somático, por exemplo, um tecido visceral. Essa é a dor nociceptiva. É fácil a Não definição, né? envolveu, não envolveu inervação. Fácil ou não é? Fácil. É, bem mais tranquilo. Tem muito exemplo, né? Uma Sim. fratura, uma entorse do tornozelo, como a gente falou, uma queimadura, uma cólica intestinal, a cólica menstrual aí da mulher, do ser humano. Então, é a dor do dia a dia. E quando eu falo da osteoartrite, Lucas, é a dor mais importante ou não é? Sim. É a dor mais importante e é a dor que o paciente manifesta de uma maneira mais clássica, tanto para os tutores quanto para os profissionais identificarem também. Justo. Então, do ponto de vista inflamatório, que a gente pensa aí, né? Inflamação sinovial com liberação de prostaglandina, bradicinina, o NGF e também citocinas. Mas, na grande maioria das vezes, é o mecanismo periférico mais predominante que nós temos. Com certeza. E aí, olha como é que é interessante, né? E as pessoas podem estar pensando assim, mas para que que eu tenho que aprender essa desgraça, né? Pelo simples motivo que você precisa entender para poder prescrever um medicamento, por exemplo. O que eu mais pego, e eu tenho certeza que o Dr. Lucas também, é um paciente com osteoartrite tomando só a gabapentina. E a pergunta que eu sempre faço é: quem está tratando a osteoartrite? Lucas acabou de falar. Você tem inflamação, inflamação da sinóvia, você tem prostaglandina, você tem bradicinina, você tem NGF, você tem uma série de irritantes químicos nessa articulação. Essa dor nociceptiva, tipo química inflamatória, ela responde muito bem aos anti-inflamatórios, por exemplo, ou não responde? Sim. Até por quem que está sendo liberado lá na periferia, né? Que hoje, por exemplo, prostaglandina, que é um dos maiores problemas da sensibilização periférica que nós temos, e ninguém nada melhor para tratar a prostaglandina do que um inflamatório não esteroidal, que Justo, nós temos a inflamação crônica de baixo grau nesses casos. justo. Então, as pessoas querem às vezes tratar a dor crônica, né, a dor nociplástica do paciente e esquece da dor nociceptiva, que com um inflamatório, mas vou deixar para você agora, além da prostaglandina, o que mais nós temos nessa liberação aí, nessa sopa inflamatória aí? É, O que mais? esse termo me agrada bem, sopa inflamatória.
Eu diria que nós temos talvez perfis diferentes, né? Existem pacientes diferentes. Talvez na fase aguda da doença, se a gente colher um líquido sinovial, eu diria que ele é abundante de prostaglandina. Eu Sim. diria que é a molécula mais importante, por isso que super responde bem ao anti-inflamatório não esteroide. Só que a gente não dosa, né? A gente não dosa, né? A gente não dosa. Talvez nossa geração não vai fazer isso. Talvez. Talvez É não. só citologia, ponto. É. Agora, se a gente colhe um líquido sinovial, né, isso em nível laboratorial, pesquisa, de um paciente crônico, eu diria que a molécula mais predominante é o fator de crescimento neural, é o NGF. E talvez por isso, nos últimos anos, os anticorpos anti-NGF tenham explodido aí no mercado. É isso, né, Lucas? Sim. Ele sempre existiu. A gente só não tinha fármaco para Exatamente. porque ele sempre existiu da maneira inflamatória nociceptiva em osteoartrite, em microtraumas, né, em osso subcondral. Só que a gente não tinha medicação para esse tipo de NGF, por exemplo. E eu acho que é importante a gente compreender que existem outras dores nociceptivas também, né? A dor mecânica, por exemplo, ela tá lá. Uhum, uhum. É uma dor de difícil tratamento, mas eu vou deixar para falar sobre isso na parte dos fenótipos. Bom, então podemos dizer assim, Lucas, dor nociceptiva, ela responde bem ao tratamento convencional? Sim. Aquele tratamento que a gente está acostumado, igual você falou no início, né, que os clínicos atendem todos os dias. Naquela Exato. fratura, na otite, um problema de pele, na fratura. Então, assim, tudo que são os anti-inflamatórios, dipirona, por exemplo, um opioide. Opioide, é isso. Muito bem. Olha lá, eu vou definir dor neuropática e eu vou, na sequência, já lançar uma pergunta para o Dr. Lucas. Preste atenção, ó. Dor neuropática, definição da IASP, ela é secundária a um dano ou a uma doença, mas agora no tecido neural. Lembra, na aceptiva a gente excluiu o tecido neural, a neuropática eu agora incluo o tecido neural e excluo o tecido somático e visceral. Tá? Então, um dano, uma lesão ou uma doença que acomete o sistema nervoso periférico e ou central. E a pergunta que eu já lanço para o Dr. Lucas, mas que raio que osteoartrite tem a ver com dor neuropática? É, olha, eu gostei dessa pergunta, é algo que a gente discute de vez em quando. Vamos fazer um episódio só de inflamação neurogênica na Legal. osteoartrite? Legal. Desafio aceito. É um desafio, assim, não é um tema tão simples, Sim. mas que a inflamação neurogênica é algo muito importante, só que pouco falado na nossa rotina, você concorda? Concordo. Eu vou dar uma aula sobre isso segunda-feira no doutorado da Rural aqui no Rio de Janeiro. Vou De falar, inflamação neurogênica? vou falar de anti-NGF e inflamação neurogênica, mas só em nível molecular. Não vou falar nada de clínica. Disciplina de fisifarmacologia. Gosto desse assunto, hein? Aqui, então, o título já tem gabapentinose na osteoartrite. Se tem inflamação neurogênica, por que não utilizar? Boa, excelente o título. Caramba, muito bom. O cara tá criando novos episódios, cara. Excelente, eu gostei do tema, hein? Eu gostei do tema. Porque, assim, gera uma confusão. Gera uma confusão. Gera uma Se tem confusão. inflamação neurogênica, por que não utilizar então gabapentinoide? E você Perfeito. acabou de falar que ele não é analgésico E falo mal no Instagram quase todo dia, né? e fala todos os dias no Instagram. Na realidade, né, eu amo gabapentinoide, tá? Quem tá me conhecendo Sim. agora, eu uso muito gabapentinoide. Mas a César o que é de César, né? Sim. Beleza. Então tem dor neuropática na osteoartrite ou não tem? Pode-se dizer que sim, uma dor que pode ser consequente a uma inflamação neurogênica, só que de uma maneira periférica, que é o Periférica. que, que é o que muda toda a nossa conversa aqui agora. Legal, né? Então a gente está falando de.
outras moléculas que talvez a gente não tenha nem estudado direito na Sim, graduação, né? Que agora fazem uma inflamação diferente, né? Então essa inflamação neurogênica, ela responde mal ao anti-inflamatório comum, né? sim. Que interessante isso, hein? Legal. Eu vou citar aqui um trabalho de 2008 do Dr. Duncan Lascelles, né? Ou Lionel Messi da osteoartrite. O Dr. Duncan Lascelles publicou um trabalho assim em 2008. Talvez eu erre um pouquinho o título, tá? Mas é basicamente isso. Amantadina, entre vírgulas, um antagonista NMDA para o controle da dor relacionada à osteoartrite refratária aos anti-inflamatórios. Olha onde o Dr. Lascelles estava em 2008. Sim. Propondo que parte dos pacientes não respondem ao anti-inflamatório comum porque há dor neuropática envolvida. Ele falava isso há quase 20 anos atrás. 2008. Que interessante, né? E aí a gente começou a É, usar a amantadina, sim, tá? Então é um paciente, né? Não é todo paciente com osteoartrite que tem isso, pessoal. Eu diria sim. que é um subgrupo de pacientes que tem hiperalgesia, alodínia, né? Tem uma hiperexcitabilidade muito mais avançada. Tá bem explicado, né? Ou não? E eu não vou entrar aqui agora, né? Você citou tem um tempo atrás até um termo novo que nós temos hoje que possivelmente precisa de novos estudos, mas que é aquela neuroplasticidade que pode acontecer devido a, por exemplo, a uma inflamação neurogênica periférica. Justo. O que muda toda a nossa conversa também. Ah, muda muita coisa, né? É bem isso, né? Essa plasticidade, ela acaba sendo mal adaptativa, né? Mal adaptativa, que é o problema. Ela é mal adaptativa. Beleza, vamos pro terceiro tipo, então. Olha lá, a dor que eu mais gosto, tá? Por mim, eu estudava isso diariamente, aprofundadamente. Eu gosto muito da dor nociplástica. E tem motivos para eu gostar. Quando eu publiquei o meu primeiro livro, que é esse livro de capa feia que tá aqui, eu não gosto da capa desse livro, tá? Embora seja o meu primogênito, eu escrevi um capítulo só sobre dor nociplástica. Isso foi 2017 para 2018, onde a dor nociplástica nem era reconhecida. E ela estava nascendo, Se falava dela, mas a se primeira vez que eu falava. ouvi sobre ela, eu me encantei, cara. Eu falei assim, mas é claro que ela existe, eu super concordo. E eu escrevi um capítulo, só que, porra, não tinha nenhum material. Deve ter dado um capítulo de 5 páginas, 4 páginas. Um Aham. capítulo muito pequenininho, muito incipiente. E aí de lá pra cá as coisas cresceram, né? Tem uma pesquisadora que, putz, ela é fenomenal no assunto, que é a doutora Eva Kozak. Porra, definição muito zoada, né? Tipo, até difícil explicar. Você fala assim, ó, uma dor onde não há um evento tecidual previamente detectável. Em outras palavras, é uma dor que vem de uma nocicepção alterada, sem ter uma lesão, sem ter um dano, sem ter uma inflamação, sem ter uma condição tecidual. Cara, ou Às seja, vezes sem evidência ou ausência de nocepção. loucura. Tipo, Loucura, é ela é uma loucura. loucura, né? É uma É dor loucura. que você tem de um mau funcionamento do sistema nervoso. É um mau processamento, seja nos neurônios sensoriais, seja no corno dorsal da medula, seja no gânglio da raiz dorsal, seja na via descendente inibitória. Cara, então é muito complicado, ainda mais num paciente que não fala. A coisa enrola ainda mais por aí, né? Porque Tá, é consequente à neuroplasticidade. tá, exatamente, né? Tanto que o Agora, nome por si só já fala. embora a IASP não tenha reconhecido por completo, há propostas da dor nociplástica também ter subcategorias, né? A gente não citou Sim. aqui porque tempo é meio Não escasso, é, né? não é. Dar. A dor noceptiva, ela pode ser química inflamatória, química não inflamatória e mecânica. Sim, Definido. Muito bem aceito. A dor neuropática, que inclusive foi a primeira descrita, né? As pessoas esquecem disso, periférica ou central. Resolvido. E a dor nociplástica, ela pode ser verdadeira,
ou sobreposta. Proposta. Esse sobreposto, ele não é bem aceito ainda por completo, né? Mas eu acredito muito, né? E é a A cara da osteoartrite, verdadeira, né? a verdadeira é muito mais tranquila até de entender. É até de entender. Embora difícil de diagnosticar, Sim, né? sim. É difícil, mas fácil de entender. Agora, o que que seria a dor nociplástica sobreposta, que é a cara da osteoartrite? Eu diria assim, ó, é uma dor nociceptiva, mais uma sensibilização central. Se a gente botar assim o mais simples para quem não entende muito do assunto ainda, é isso. Você tem Eu lá não preciso ter inflamação. exatamente. Não preciso ter a sensibilização periférica. Não preciso ter a sensação periférica. Até nós não temos esse trabalho na veterinária, mas na medicina tem trabalhos que mostram que 45% dos pacientes que colocam prótese de joelho, nós vamos explicar o porquê, eles ainda continuam com hiperalgesia e alodinia, então eles têm ainda um dor nociplástica. Mas nós resolvemos o problema? Sim. Não, nós resolvemos o problema na periferia. A gente tiramos o drive da periferia, né? Tiramos o drive periférico. É É. isso daí. Isso é muito legal. Mas eu diria que eu acho que a imensa maioria dos nossos pacientes com osteoartrite, ele tem o drive periférico, Sim, mais a sensibilização central, os dois. né? Você vê aquela periferia horrorosa, e eu não estou falando de imagem, pessoal, Sim, né? Eu estou falando de uma periferia dolorida, uma periferia que está ali ativa, sinalizando para a medula, sinalizando para a medula, olha, não tá legal, não tá legal. O que que a medula vai fazer? Ela vai se excitar. sim. Os neurônios do corno dorsal também sofrem adaptações. E eles passam a se despolarizar de formas totalmente diferentes, ectópica, inclusive, espontaneamente, inclusive. Então, é mais um subgrupo de pacientes que teria a hiperalgesia, teria a alodínia. Aí a pergunta que eu te faço agora é a seguinte, Lucas: como que trata essa jossa? Se a gente conseguir identificar e avaliar essa dor da melhor maneira, já ganhamos muito. Sim. Porque a avaliação dela já é bem criteriosa e já é bem chata. Para tratar a dor nociplástica, tratamento convencional, que por exemplo a dor nociceptiva vai adiantar alguma coisa? Nada. Com exceção de alguns fármacos, por exemplo, o anti-inflamatório não esteroidal a longo prazo, que ele reduz um pouco também a hiperalgesia a nível central. Ah, não se sabe ao certo se é em COX-3, se vai direto. Não sabemos. Mas que ele reduz um pouco sim. Mas na grande maioria a gente não consegue tratar a dor nociplástica com as mesmas medicações que a gente trata a dor nociceptiva. Porque uma eu tenho sensibilização periférica e a outra eu tenho exclusivamente e obrigatoriamente uma sensibilização central. Então eu preciso ter uma neuroplasticidade, eu preciso ter essa hiperexcitabilidade dos neurotransmissores. Então o tratamento sim não é fácil e a gente precisa fazer algumas tentativas para reduzir a neuroplasticidade. Aí que está o nosso problema. Concorda? Concordo. A gente vai ter Reduzir a episódios, neuroplasticidade. né, só sobre o tratamento, mas é um tratamento bem diferente. Bem Então, o diferente. que a gente queria sinalizar aqui para você, a gente ainda vai tocar nesse assunto na parte de fenótipos hoje, é que nem todo paciente com osteoartrite tem a mesma dor. Sim. E, naturalmente, o teu tratamento não pode ser igual, tá? Nesse caso, então, essa dor nociplástica, essa terceira dor, tá? Essa dor mais nova, mais jovem, né, em termos de reconhecimento, você tem o sistema nervoso funcionando de forma diferente. E eu vou mais. Dr. Lucas falou muito bem sobre neurônios da medula espinhal hipersensibilizados, né? Aquele fenômeno clássico de wind-up, que todo mundo Sim. conhece. Bombando de glutamato, bombando de substância P, superexpressão de receptores, etc, etc. Agora, nós também temos uma disfunção da via descendente analgésica. Tá? Isso acontece em boa parte desses pacientes.
Então, é a tempestade perfeita. É uma periferia ativa, é uma medula espinhal super excitada e uma incapacidade do próprio organismo de modular de forma descendente. É realmente muito difícil. Essa última, que é a via descendente, né, alterada, a gente pode falar assim que dentro da donância plástica é onde a gente ainda está engatinhando. Estamos engatinhando. Com, A gente ainda precisa com toda estudar certeza. muito, porque assim, é a parte mais difícil. Com toda certeza. Bom, e aí a gente entra na segunda parte da nossa conversa, que é falar sobre esses fenótipos, né? Parece que o termo assusta, né? Nossa, Rodrigo, nem sabia que dor tinha fenótipo. Então, cada paciente, pessoal, ele tem o seu fenótipo, tanto pensando na dor quanto pensando na osteoartrite, tá? Então, o que que eu gostaria de falar sobre isso? Não é só a articulação que está acometida, né? Você tem uma neurobiologia alterada, você tem um comportamento alterado, você tem um sistema nervoso adaptado, você tem uma biomecânica alterada, você tem comorbidades que o Lucas citou no início. Então, você tem muita coisa. Então, eu organizei esses fenótipos, né? Eu adoro falar sobre isso. Eu consigo enxergar claramente quatro fenótipos, tá? Eu vou citar os quatro e a gente vai fazer aqui um en passant sobre esses fenótipos. Primeiro deles é o mais simples. É aquele paciente que tem só a periferia ativa. Vamos botar entre aspas, né? Periferia apenas. É, Apenas. sim. Vamos falar daqui a pouquinho. Segundo fenótipo, você tem o paciente com a periferia apenas, mas com um agravante. Ou seja, a periferia está ativa, mas ele tem um plus. Ele tem um a mais ali. E a gente já falou sobre isso, vocês já vão entender. Esse é o fenótipo 2. Você tem o fenótipo 3. É o paciente que tem a periferia ativa e o sistema nervoso central hiperexcitado. Que eu diria que é a imensa maioria dos pacientes que a gente atende. A gente que trabalha Maioria. com dor, tá? Talvez não o ortopedista, que pega muito bicho jovem, fase inicial de doença, mas nós dois que trabalhamos com dor, eu diria que esse fenótipo 3 ele é muito comum. E você tem o quarto fenótipo, que aqui é a tempestade perfeita também. Sim. Você tem a periferia ativa, você tem o sistema nervoso central hiperexcitado e você tem a farmácia endógena, ou se você quiser falar um termo mais bonito, né? A modulação descendente e inibitória atenuada. Aí a coisa realmente complica muito bem. Qual que é a nossa intenção agora, pessoal? É rapidamente a gente falar sobre cada um desses fenótipos. E eu vou perguntar ao Dr. Lucas sobre o primeiro fenótipo. Vamos lá. Periferia apenas. Grande Lucas, esse fenótipo, você reconhece ele como predominante na tua prática clínica ou não? Na minha prática clínica, seria o fenótipo 3 mais o 1. Eu tenho muito também, né? Possivelmente você também, mas ele é predominantemente inflamatório. É onde que a gente tem aquela sensibilização periférica, que deixe claro, ainda é uma sensibilização periférica predominante. Então, geralmente, aquela dor mais previsível, que ela pode piorar quando o paciente tem um aumento da atividade, por exemplo, sobe uma escada correndo, desce uma escada correndo, é aquele paciente que brinca com bolinha para cima e dá aqueles pulos para cima sem poder, então impacto. Então ele tem esse tipo de piora, tá? Foi pro Só que aquele sítio final de paciente semana? para o sítio final de semana, e são pacientes que respondem bem, né, com o anti-inflamatório, dipirona, por exemplo, e também os anticorpos monoclonais anti-NGF. Então, nesse caso, a biomecânica dele é completamente afetada. Completamente. Geralmente, ele já tem uma instabilidade e também uma sobrecarga. E são aqueles pacientes que a gente tem o quê? Displasia, incongruência e posturas compensatórias. Quando a gente fala posturas compensatórias, são aquelas posturas que
na verdade, não é o primário, né? Então, se o paciente está compensando, está compensando algo que ele está tendo uma dor, por exemplo, no membro pélvico, ele compensa nos membros anteriores. Então, é um paciente que possivelmente vai ter uma tendinite do bicipital, do tendão bicipital. Então, com isso, é o quê? Algo compensatório. Super comum nesses pacientes com fenótipo 1. Deixei de falar algo, Mecalha? Não, acho que não, cara. É o fenótipo, você descreveu muito bem. Eu diria que é um fenótipo, ora, muito inflamatório, mas com um pano de fundo mecânico muito grande, né? E é importante a Sim. gente entender, eu acho que daí veio o termo osteoartrose, né? Que a gente usou durante muitos Uhum. anos, né? Uma doença degenerativa. É, Eu não atendo muito, tá? Não é o paciente que eu tenho tanto na minha rotina. Sim. Mas eu diria que talvez esse paciente com as tendinopatias eu tenho uma certa casuística, tá? Uhum. Então esse é o fenótipo um. É o mais comum, tá? É o mais comum. Você que trabalha com clínica geral, com ortopedia, é o que você vai mais atender. E o recado da gente é: não esqueçam a periferia. É o problema desse paciente. Nem todo paciente com osteoartrite precisa de gabapentina, de amantadina, de amitriptilina, sabe? Tipo, nem todo paciente. É muito importante que você entenda isso. Agora, eu poderia colocar até fenótipo um linha, né? Mas eu coloquei Aham. fenótipo 2, que ainda é periferia. Sim. Mas eu coloquei assim, ó, periferia com um agravante, que o Dr. Lucas falou muito bem no início desse podcast, onde ele chamou de inflamação neurogênica. Então, o que que é o fenótipo 2? É periferia apenas? Sim, mas é periferia apenas com dor neuropática. E essa dor neuropática, que é fruto da inflamação neurogênica, que é causada em grande parte pelo NGF, e também algumas lesões estruturais dos nervos periarticulares. E por falar em nervos periarticulares, precisamos um dia pensar num episódio dos bloqueios analgésicos pericapsulares, né? Sim. Esse paciente ele responderia super bem também. Onde nós já temos 3 bloqueios documentados e Documentado. publicados, É. né? Joelho, cotovelo e quadril, E quadril. Quadril bem publicado, né? Vai. bem publicado. Eu acho que cotovelo e joelho a gente ainda tá um pouquinho no cenário de cadáver, né? Estudos Sim. cadavéricos. Tanto for o cadáver, sim. Mas eu achei o de cotovelo enjoadinho de fazer, tá? Ele é enjoado. Tipo, o Ele é cotovelo é enjoado. enjoado, vai. O cotovelo é enjoado de Sim. tudo. Para infiltrar, ele é enjoado. Ele é enjoado pra infiltrar, ele é enjoado Fratura. pra avaliar, ele é enjoado. Cotovelo é enjoado. É. É, Então, tem muitas referências anatômicas pra gente fazer esse bloqueio, né, Lucas? É enjoadinho, sim, né? Joelho é de boa, bem tranquilo. Quadril nem se sim. fala, né? O quadril é um tesão, vai. O quadril é o melhor que tem pra tratar, pra E avaliar. o benefício no pós para o paciente é assustador. Eu adoro quadril, cara. Eu adoro quadril. Tá? Agora, sempre gosto de falar, displasia coxofemoral não é osteoartrite, mas um dia a gente fala sobre isso. Sim. Um dia a gente fala sobre isso, tá? Ela pode causar osteoartrite, hein? Não vamos difamar aí nas É. redes sociais, hein? Então, beleza. Então, é um fenótipo diferente, é periferia, mas com o agravante da sensibilização periférica via inflamação neurogênica. E o protocolo aqui acaba mudando, Lucas? Então, no 2 ainda, infelizmente, os anti-inflamatórios eles têm pouca resposta. Como envolve tecido neural aqui agora, né, por essa inflamação neurogênica, os anti-inflamatórios não esteroidais, que a gente usa muito na nossa rotina, a resposta, infelizmente, é fraca. É O que mais, que você é acha? mais fraca, né? É mais fraca. É Bem mais importante a fraca. gente entender assim, ó, ele vai contribuir Sim, para a inflamação convencional, mas sim. parece que ele não está funcionando porque o paciente continua com dor. E por que que ele está com dor? Porque ele tem dor neuropática envolvida. E aí foi quando o Dr. Lascelles, ou Lionel Messi, da osteoartrite, brilhantemente, em 2008, pensou assim, putz, vamos usar uma mantadina para tentar modular isso aqui, né? É aquele tutor que fala, ele melhorou, mas melhorou pouco. É, é bem isso aí. Mas continua sendo
periferia, É tá? periferia. Continua a periferia. E assim, e não adianta, né, Lucas? Raio-X não vai adiantar de nada aqui para ajudar, né? O raio-x, do ponto de vista de inflamação, né? Já falamos de cartilagem, esquece. Sim. Mas do ponto de vista de inflamação neurogênica, vai adiantar Imagina, muito pouco para com nós. certeza. Quase nada. Beleza pura. Vamos então subir? Então a periferia é isso. Ou você tem o fenótipo um, que é o fenótipo inflamação convencional, sobrecarga mecânica, tá? Muito prevalente. O fenótipo 2, que é a periferia normal com o agravante da inflamação neurogênica e da dor neuropática periférica, tá? Agora, isso de maneira sustentada, prolongada, maltratada, subtratada, acaba sensibilizando os neurônios que estão presentes lá no corno dorsal da medula, né? É aquilo, sabe? Aquela. Todo dia, imagina ela, Hiperexcitação. todo dia, todo dia, todo dia. Tá sinalizando, ó, tá dando M aqui na periferia, tá dando M, tá dando M. Moral da história? Você começa a ativar uma série de novos mediadores, né, via gânglio da raiz dorsal. Poucas pessoas falam, né, da grande importância que a gente tem no gânglio da raiz dorsal. Sim. Tá? Para quem não lembra, pessoal, o que que é um gânglio? Gânglio é um conjunto de corpos celulares fora do sistema nervoso central, né? Tá no sistema nervoso periférico. Então você tá lá ativando esse gânglio que vai aumentar a transcrição de uma série de moléculas relacionadas à dor. E o mais louco, esse gânglio que está quase dentro da medula, está lá na portinha do forame, ele libera moléculas que vão para a medula e moléculas que voltam para a articulação. Cara, isso é a coisa mais linda desse mundo. Uma Sim. liberação antidrômica, coisa de louco. Então, o sistema nervoso quase central produzindo moléculas para piorar a situação da periferia. Na verdade, para avisar o organismo, né? Por isso que é mal adaptativa. É isso aí. Coisa mais linda desse mundo. Isso é a coisa mais linda do mundo. É muito interessante isso aqui. E aí sim, nesse momento que você já está com anti-inflamatório não esteroide, que você já está com Bed-Invetimab, você está lá, você está com ômega, Sim. você tá fazendo tudo certinho pela periferia. Só que o teu sistema nervoso central tá dando curto-circuito. Aí a gente começa a pensar em moduladores do sistema nervoso central. Massa ou não? Que aí, para os nossos pacientes, infelizmente, são eles que nós atendemos mais. Que estamos falando do fenótipo 3. Fenótipo 3. Mas por que a gente atende mais? Eu falo. Porque a gente continua diagnosticando tardiamente. É o Tarde. papo que nós tivemos no De episódio prevalência. anterior e que nós vamos ter no próximo episódio. Sim. A gente continua esperando a coisa agravar. E aí, quando chega pra gente, o leite já derramou, né? Já melhorou? Já. Atendemos Golden, Bulldog e Pastor jovens? Sim, mas ainda é muito pouco pela quantidade de dor que esses pacientes, né, basicamente já têm. É Então, isso. poderíamos atender mais. É da minha prática clínica, pessoal, o mais predominante, né? Então, o fenótipo Sim. 3, quem que é? É a periferia com sistema nervoso central. Eu vou falar o termo completo. Dor nociplástica sobreposta. É isso que você tem, tá? Aqui você precisa tratar tanto a periferia quanto essa modulação do sistema nervoso. Paciente que não melhora, paciente hipersensível, reage ao toque, reage ao carinho, muda o seu comportamento, né? Tá mais irritado. É o paciente que o pessoal de comportamento também deve atender muito, né, Sim, Lucas? sim. E é aquele paciente que tem alteração na creche, porque às vezes do nada ele era muito bonzinho, ele passa, igual você falou, ter reação ao toque, brigar com outros cães, Isso aí. eles vivem soltos em creche, né? Eu tenho alguns pacientes com alterações comportamentais, quando não são indicados por veterinários comportamentais, todos vêm de creche ou pets que frequentam praças que tem outros cães. São esses cães É isso que aí. eles eram bonzinhos, sem problema, e agora não aceitam toque ou são reativos com outros cães. Quando vai avaliar, o paciente já tem
problema periférico e central a nível de osteoartrite. E E sabe qual? se a gente não modular, se a gente não modular a via descendente desse paciente do ponto de vista de dor nociplástica, neuroplasticidade, é um paciente que vai conviver com a dor por mais e Vai mais conviver, tempo. com certeza. Sabe um erro crasso, Lucas, que eu vejo num caso desse? Né? Esse cachorro, por exemplo, pode cair na mão de um ortopedista top, que, por exemplo, trabalhe com prótese. Vamos pensar que é um Sim. quadril. Aí ele vai lançar uma prótese de quadril. Tá errado? Não, pô, não tá errado. Não. Você tratou talvez da melhor forma possível a periferia. Só que lembrem-se, o fenótipo neural já está alterado. Então, um exemplo que eu gosto muito de dar, né? Você imagina que eu esteja aqui agora no meu consultório virtual e durante anos eu tenho goteiras. Chove, cai água aqui na minha sala, molha minha mesa, molha meu carpete, né? Molha tudo, meu estofado, teto, pintura fica ruim, cheiro de mofo, coisa horrorosa. Beleza. E eu descubro que nós temos uma infiltração oriunda do consultório aqui de cima. O que que eu vou fazer? Bom, o problema é a infiltração. Vamos lá e vamos consertar a infiltração. Eu fui lá e troquei o encanamento. Acabou o problema? Acabou o problema. Eu tratei a periferia. Eu fui lá e coloquei uma prótese. Aqui no meu caso, eu fui lá e troquei o encanamento. Agora, meu carpete continua mofado? Continua. Minha mesa continua feia? Continua. O cheiro de mofo ainda está aqui? Sim. Curto-circuito na minha luminária? Sim. Por quê? As consequências da infiltração foram de longo prazo. Esse é o paciente que você colocou uma É. prótese de quadril e você ainda não tratou o fenótipo neural dele. Pode ser que com o tempo ele melhore? Pode. 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 Pode acontecer. Porque você está parando de sensibilizar. Mas seria muito mais inteligente que você tratasse ele de forma multimodal. E a prótese é uma das técnicas para o tratamento multimodal. Massa Um isso? exemplo que as pessoas entendem e gostam também é quando a gente, por exemplo, não tem um neuroma, mas é um paciente que vai fazer amputação de membro. É um paciente que tiramos a periferia, de uma maneira até, né, tiramos literalmente a periferia, porque foi amputado, mas é um paciente que ainda continua com dor plástica. Sim. Não é porque nós tiramos um membro, um osteosarcoma, por exemplo, que nós vamos deixar de tratar esse paciente modulando vias descendentes. É isso. Perfeito. E o último fenótipo? A coisa complica ainda mais, né? Olha que desgraça agora. Você tem a periferia ativa, você tem o sistema nervoso central hiperexcitado e a modulação descendente. Eu não diria nem que ela está só atenuada, não. Às vezes ela está disfuncional. Ou seja, não sei se todos lembram, mas as duas vias moduladoras da dor é via serotonina e noradrenalina. Embora inicialmente comece com opioide lá no Sim. mesencéfalo. Mas medula espinhal você tem a liberação de serotonina e nora. Esse paciente pode estar atenuado, ou seja, ele é incapaz de liberar essas moléculas boas. Mas não só isso, eu tenho pacientes que podem liberar moléculas do mal. Ao invés de eu liberar moléculas inibitórias, eu libero mais moléculas excitatórias. Isso é grave, cara. Você é um Deixa eu paciente te que não fazer uma responde a pergunta. nada. Na minha rotina, né, eu quero saber da sua. Esse paciente com fenótipo 4, abordagem com o tutor do ponto de vista de prognóstico, qualidade de vida, expectativa de vida. É, Como que você vê isso na sua rotina? Porque na minha rotina, extremamente complexo quando eu é. falo de prognóstico no fenótipo 4. E É, você? é complexo. Eu divido um caso, tá? Um caso atual com a doutora Fernanda Vituri, que futuramente será a nossa convidada aqui também. Sim, Excelente fisiatra de São Paulo. A gente tem um caso em comum, paciente em comum, que é claramente esse fenótipo. Claramente esse fenótipo é um cocker dos seus 16 anos, talvez 17, bem já idosinho. Você não imagina o que a gente já fez e faz por ele, né? Inclusive todas as infiltrações que você imaginar.
tá? Já, não, só não infiltrou célula-tronco por conta da condição oncológica, mas Aham. já infiltrou PRP, intraarticular e periarticular, já infiltrou ácido hialurônico, já tomou Librela, já tomou, voltou agora pro Galipram, amantadina, pregabalina, faz todas as técnicas não farmacológicas que você imagina e ele tá caminhando agora para nossa última arma aí, que é a amitriptilina, que talvez seja a última tentativa para a gente conseguir devolver essa modulação descendente. Ah, Rodrigo, mas o exercício físico é top, topíssimo, tá? Eu sou prova viva disso, que o exercício físico não é o passeiozinho, tá, pessoal? Passeiozinho com cachorrinho cheirando plantinha. Não, exercício. Atividade é uma coisa, exercício físico é outra coisa, tá? O exercício físico talvez seja a melhor ferramenta para a gente ativar a modulação descendente, tá? Isso é provado em humanos e não sei se um dia a gente vai conseguir provar isso em cão e gato, Sim, talvez não, mas a gente sim. acredita muito nisso. Mas esse paciente, ele tem tantas comorbidades, que ele não consegue fazer um bom exercício físico ativo, sabe? Então, um caso muito complexo de uma tutora queridíssima, super disposta, que faz o que for preciso, Lucas. Mas é um caso que a gente está patinando, porque ele é o fenótipo 4 raiz, difícil da gente mexer. E essa conversa, como você muito bem sinalizou, é duríssima. É duríssimo. É duríssima, né? É uma conversa que tem que ser honesta, que tem que ser franca, mas que a gente não pode prometer milagre, porque ele não existe. Não, e o resultado, infelizmente, na maioria das vezes, não é benéfico para o paciente do ponto de vista analgésico, né? Então, assim, porque esse paciente, a gente quer o que para ele? Alívio da dor, alívio do sofrimento e qualidade de vida. E nem sempre a gente consegue, né? Igual você deu o exemplo aí de um paciente, a gente consegue 100% modular a vida e esse dente dele. Muito difícil. Falta E o drogas também, né, prognóstico Lucas? demora. Falta Oi? drogas, né? Falta droga. Falta também. E Vamos. faltam evidências para a maioria também, né? Você estava presente na minha aula do Assava esse ano. Aliás, fiquei muito feliz com sua presença. E ao final da minha palestra, a doutora Jo Murrell, lá Sim. do Reino Unido, ela fez exatamente essa pergunta. Professor, como que a gente pode modular essa farmácia analgésica? Como? O Como? que que eu queria responder? Duloxetina. Sim. Seria muito mais simples. A duloxetina é a droga hoje, talvez uma das drogas mais usadas na medicina para esse fim, para o cara que é dor nociplástica verdadeira, inclusive. Para modular vida descendente, excepcional. Resultados incríveis. Sim. Cara, pesquisadores queridos do nosso Brasil, não sei se vocês estão nos dando a honra de estar nos assistindo aqui. Nós gostaríamos de fazer pesquisas com a duloxetina. Precisamos, Sim. sabe? Tá aí o doutorado do Dr. Lucas futuramente. Quase citei No- nomes aqui agora, hein? Alô, Nossa. professora, ajude! A gente precisa pesquisar sobre a duloxetina. Ah, mas tem neurologista no Brasil que faz de forma off-label. Eu conheço alguns. Sim. Eu ainda não tive. Eu queria falar um palavrão aqui, mas não vou falar, não. Eu não tive ainda coragem de usar a duloxetina. Mas eu acho que pode ser um caminho, tá, Lucas? Eu também nunca utilizei. Para Eu esse tô, fim, não. eu tô querendo, tá? Eu comecei a usar o topiramato recentemente, tá? Tenho tido Pra- resultados bem legais para mutilação. Ah, eu ia falar dor Para FOPS? orofacial. Não, tenho FOPS. usado para mutilação, tenho tido umas respostas interessantes, mas não é esse é o caso. Tipo, eu tô dizendo que eu tô mais ousado. Mas eu Aham. queria muito usar duloxetina. Queria. Mas enfim, conversas futuras. Para a gente partir para o finalzinho do nosso episódio, pessoal. Estamos aqui com quase 50 minutinhos aqui de episódio. Lucas, pergunta curta, grossa, objetiva, mas eu queria que você desse uma visão geral e eu vou dar a minha também na sequência. É real que os mecanismos de dor
que os fenótipos da osteoartrite vão influenciar o nosso tratamento, sim ou não? Completamente. E depois que a gente aprende sobre os fenótipos, muda tudo também nosso tratamento. Mesma coisa, tem que perguntar quem é o paciente, qual a dor predominante. E agora, qual o fenótipo? E Porque aí, o que, assim, que, que você pode vai mudar. falar resumidamente sobre isso? Resumidamente. Então, eu preciso escolher primeiro a dor predominante, quem é meu paciente. Isso, só um detalhe aqui, para a gente não falamos, mas só fazer um parêntese, das comorbidades que esses pacientes têm também. Por exemplo, sarcopenia, obesidade, que se for um paciente 3 para 4, e aí? Já emendando então na sua pergunta de tratamento com essas comorbidades, como que nós vamos fazer com que esses pacientes modulem a via descendente? Só que agora eu não estou falando só sistema nervoso central. Eu estou falando uma coisa que a articulação, que citocinas inflamatórias estão pagando um preço. É difícil, cara. O paciente já tem uma atrofia muscular. Além da atrofia muscular, ele é obeso. É difícil pra caramba. Mas a gente precisa criar mecanismos, né? Eu gosto Sim, assim, ó, eu gosto de conversar isso muito com o tutor, tá? Talvez por isso que a minha consulta demore horrores. Eu adoro falar sobre isso na consulta. Preciso explicar sobre isso. Então, eu diria assim, ó, o fenótipo um, periferia apenas. Você sim, vai tratar a periferia apenas. É simples assim. Você precisa retirar os irritantes químicos que estão ali. Então, é o anti-inflamatório para bloquear a via de prostaglandina. É o anti-NGF, né? O Librela, o Solência, para você tirar o NGF sim, da periferia. Você já está tratando ali o fenótipo um e o 2, que a gente não comentou, mas o anti-NGF ele contribui para reduzir essa inflamação sim, neurogênica, né? Então, o sim, foco é ali. O foco é ali. Ah, pode fazer um ômega 3 para ajudar? Pode, a físio deve, a infiltração talvez possa contribuir. Tá ali, você está na periferia, sim. tá? Quando você tem o fenótipo 3, que é a periferia ativa com o sistema nervoso central ativo, você tem que fazer o mesmo tratamento que você estava fazendo aqui e somar moduladores aqui. Você vai modular a sinapse espinhal agora, de alguma maneira. Ah, eu prefiro modular com a mantadina. Module. Ah, o Sim, doutor Lucas prefere modular com gabapentina. Module. Ah, o doutor fulano de tal, lá de Brasília, prefere associar a mantadina com gabapentina. Associe. Eu estou modulando a plasticidade mal adaptativa, muito bem explicada pelo doutor Lucas. Eu não acho difícil. A gente precisa ser estratégico. Agora, você tem o último agravante, né? O fenótipo 4. Você tem a periferia, você tem a medula e você tem a via descendente que não está funcionando. sim. E difícil modular. E difícil modular. O que que a gente tem tentado É. fazer? Imagino que você tenha tentado fazer igual. São poucos pacientes que eu faço isso, tá? Meu tratamento básico está aqui, periferia, modulação central, e Uhum. aí talvez a amitriptilina é o que me restou. O Sim. Em que alguns que, casos, que nós temos sim. além da amitriptilina? Que já usamos aqui, no Eu central, devo ter nada. uns 4, 5 pacientes hoje que tomam. Sim. Resultados excelentes? Não. Resultados assim, e aí, o que você está achando, né? Eu conversando com a responsável. Ah, parece que tem uma melhora. É. Não é um baita de uma resposta. E eu queria te fazer uma provocação agora que não está combinado, tá? Muita coisa do podcast é combinado e várias coisas a gente tira na hora aqui. Eu vou fazer uma pergunta pro Lucas agora não combinada. Porque tu gosta desse assunto, por isso que eu vou te perguntar. Você e eu gostamos Sim. desse assunto. Nada disso adianta aqui se a gente não estiver pensando também no estadiamento da doença, né? É. Aí a gente entra em quem? Coast.
Vamos ter um episódio só disso ou não vamos? Só disso. De 0, 1, 2, 3, 4. Posso fazer Então mais a uma gente. pergunta? Você tá falando de coach. E o gato? É. Aí entra em outras questões. Cadê a coach do gato, doutor Lucas? Sim. Fazer uma ghost? Infelizmente. Vamos fazer uma ghost? Agora- Ah, não, tem que ser Faust, que vem do inglês, né? Tem que ser Faust. Blind. E aí eu já ia lançar um yes. E é, né? Um feline osteoarthritis. Putz, mas é isso, tá? A gente precisa conversar mais sobre isso. Galera, o papo tá bom para um cacete. Por nós, a gente ficava aqui, sem dúvida alguma, 2, 3 horas, mas a gente precisa encerrar, porque foi nos pedido para não passar muito de 60 minutos. Sim. A Mas parece que organização corre, pediu né? pra gente antes. O tempo corre, paciência, né? É, Cara, já foi foi uma hora. muito top mesmo. Mais uma vez, mas chegou a hora da gente fazer o nosso encerramento. Custe o que custar. Faltou algumas coisas, mas a gente vai deixar para um próximo momento. Qual a tua mensagem final, cara? Ó, o nosso foco é sempre melhorar, né? Tanto a dor, conforto e qualidade de vida. Então a chave para melhorar a vida do paciente com osteoartrite é entender o que está gerando a dor naquele indivíduo. Então, nada disso está no livro, no artigo, e sim na biografia do paciente, na história, você só consegue conversando com o responsável, na É, escuta ativa, na melhor comunicação que você fizer. Então, temos que individualizar o paciente e tratar sem receita de bolo, sem protocolo QR Code, nada disso. Então, esse aqui é o nosso foco. sabe o que é o mais legal? Eu vou encerrar até de uma forma polêmica, não programada. Eu e o Lucas, a gente bateu um papo. Normalmente a gente bate um papo de 15, 20 a meia hora antes de cada episódio. É, e hoje eu falei sobre ele, com ele sobre um assunto hoje, né? E é muito bom. Eu gostei muito de ouvir essa tua fala final, cara. E não poderia ser diferente. Esse podcast não daria certo se a gente não estivesse fazendo com clínicos. Pessoas Sim. que vivem o dia a dia da clínica da dor. Porque é muito simples. E não me entendam mal, tá, pessoal? Eu não estou falando mal dos pesquisadores aqui. Pelo contrário, amamos os pesquisadores, precisamos dos pesquisadores, né? Fizemos um apelo aqui da Duloxetina ao vivo, inclusive. Pelo amor de Deus, nos ajudem, né? Mas é bem diferente a gente ouvir, né, um clínico falar, né? Quando o doutor Lucas fala, analisem, avaliem a biografia do paciente. É isso, é sobre isso, tá? Talvez uma pessoa que você goste muito vai te sugerir uma coisa, vai te sugerir outra coisa, o livro vai falar uma coisa, o artigo vai mostrar uma coisa, mas você tem que entender quem é o teu paciente. É você que está com ele ali. A tomada de decisão, ela não muda, né? Você deve basear, inclusive, no episódio 1, tá? Você deve seguir as recomendações, né? Sim. A ciência, o que nós temos de melhor. Não há jump off the cat. Não há receita de bolo, não há fórmula mágica, não há um nutracêutico que vai salvar a vida de ninguém, que vai dar longevidade. Há é sentar. O método que eu gosto de estudar, acho que essa eu nunca te contei, Lucas. Eu tenho um método infalível de estudos que eu vou liberar aqui para a galera hoje, para a galera poder seguir esse método, que é SBNC. Não, SBNCE. Ah, tá. Sente a bunda na cadeira e estude. Não tem método melhor Não. para que a gente possa evoluir profissionalmente, pessoalmente e tecnicamente, tá? E a gente encerra mais um episódio bem feliz aqui com vocês. E próximo episódio, Lucas, qual que é mesmo? Episódio Antes 4. disso, deixa eu só abrir um parênteses. Abra. Para quem ainda não Ih, segue a gente no eu sou Spotify, por péssimo. Eu sou favor, péssimo, cara. O marketing vai brigar comigo. o marketing vai chamar atenção. Desculpa. Por favor, gente, além de escutar, que eu sei que muitas pessoas, eu mesmo tenho esse problema, a gente escuta um episódio e a gente não segue o canal É, do próprio episódio, tanto no Spotify, não se inscreve no canal do YouTube, por exemplo. A gente vai lá, escuta ou assiste e esquece de seguir.
Seguir é muito bom, tá? Porque aquele tal nosso amigo algoritmo, ele vai nos indicar para outras pessoas que gostam do assunto. E Mas, além de seguir, se quiser também avaliar lá também, tanto no Spotify quanto no YouTube, é importante. Para quem tem Instagram e é assíduo no Instagram, nós temos também o nosso perfil no Instagram, que é o ABEcast. É lá que a gente divulga os temas, o que vamos falar também, tá? Então, se você estiver escutando um dia ou assistindo, publica no Instagram, nos stories, marca a gente, tá? O ABcast, pra gente repostar. Isso faz com que mais pessoas também tenham acesso. Então, fiquem à vontade, tá? E a gente também está à disposição para esclarecimentos ou dúvidas. eu vou falar um negócio, acho que nem eu tô seguindo ainda. Não tem condições. Pessoal, Não. a gente agradece muito. Algumas pessoas têm marcado a gente nos stories, tá? Podem marcar os nossos perfis pessoais, né? O arroba veterinária sem dor. Qual que é o teu arroba? Lucas Pimentel. Lucas Pimentel, mas tem um lance aí de um ponto do underline aí que eu tô ligado, né? Eu Lucas._Pimentel, tô isso. ligado que tem um negócio desse aí. Então marquem a gente também para a gente poder divulgar aí esse trabalho que é totalmente voluntário, né? É do fundo do nosso coração. E nós nos encontramos então no episódio de número 4, onde vamos falar da Sim. prevalência da osteoartrite. E eu tenho a impressão que tem gente que vai cair da cadeira com a prevalência da osteoartrite. Eu acho que tem gente que não tem essa ideia. Lucas, grande abraço, meu querido. Até a Até próxima. a próxima. Muito obrigado. Valeu, pessoal. Até mais.